Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero esta noite trazer uma palavra sobre a segunda vinda de Cristo, mas eu quero dividir essa palestra hoje em 3 partes, porque ela é extensiva. Eu vou falar baseado no livro do profeta Daniel, no Sermão da Montanha, no capítulo 24 de Mateus, a qual Jesus expressou-se tão contundentemente, e também quero falar à luz do livro do Apocalipse. Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica e o nosso momento em que vamos estar aqui falando sobre a segunda vinda de Cristo. Obrigado por ter nos curtido aí. Já tem uma pessoa nos curtindo, um obreiro. Deus abençoe você. Vamos ler a bendita palavra de Deus. Mateus capítulo de número 24, Sermão da Montanha. Vamos falar sobre a vinda de Jesus. Vamos falar sobre os acontecimentos da atualidade. Obrigado, mais uma curtida aí. Vamos lá. Mateus 24, versículo de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Glória a Deus. Quero começar aqui falando sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Com muita propriedade a você, eu quero ministrar esta noite esse sermão para dividir em 3 partes. Primeira parte, hoje nós vamos estar falando alguns acontecimentos. A segunda vinda de Cristo é a cobertura da história e do apogeu, apoteose, o ponto culminante da consumação de toda a história do mundo. A história não fica, ou não é cíclica, repetitiva, como pensam os gregos, nem caminha para o desastre, como ensinam os existencialistas modernos. A história é teológica, completamente bíblica e escatológica. Veja bem que ela tem uma finalidade linear, contínua. Ela não para no tempo e no espaço, ela continua. A história, Deus está no controle da história. Ela caminha para uma consumação em que a vitória será de Cristo e da igreja. Glória a Jesus. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu na cruz, também ressuscitou de entre os mortos gloriosamente. Ele está sentado em um trono e reina absoluto e soberanamente sobre todo o universo. Ele voltará majestosamente para julgar as nações e viver com a igreja. A segunda vinda de Cristo, meus nobres amigos, é uma verdade incontestável, embora cerca de muitas teorias, aqueles que zombam da sua promessa, escarnecem daqueles que creem e pregam a segunda vinda de Cristo. Há aqueles que têm medo de falar a respeito do assunto e preferem amortecer a consciência com anestésico da fuga, pregando outras coisas, desviando o foco da história do mundo e da história da igreja. Veja bem, há outros que, embora creiam nessa verdade,
vive desatentos, como se Jesus jamais fosse voltar. A segunda vinda de Cristo será um dia de trevas, como diz os profetas menores, lá da época babilônica. A vinda de Cristo será um dia de trevas. Como o pastor Emmanuel, o senhor está falando isso aqui? Veja que aquele dia será um grande dia da ira do Cordeiro. O dia da ira do Cordeiro também, naquele dia, ele virá não somente como advogados, como defensor, mas virá como juiz. Ele não virá mais como advogado, ele não virá mais para apacentar, pacificar os homens ímpios, não. Ele virá como juiz para julgar. Ele virá não apenas para defender, ele virá não para defender os pecadores, mas para julgar segundo as suas obras. Ele vem julgar os pecadores. Naquele grande e terrível dia, os grandes e pequenos homens vão tentar fugir e se esconder da sua presença, mas não haverá sequer um lugar seguro para eles. Eles vão desejar a morte, mas a morte fugirá deles. Terão que compadecer perante aquele cujos olhos são como chama de fogo, para serem julgados. A segunda vinda de Cristo será dia de gozo inefável para os remidos do Senhor. Oh, aleluia! Para os remidos do Senhor. Aquele dia vem como dia de alegria para nós que estamos aguardando a sua vinda gloriosa, que estamos seguros nas mãos dele. Todos terão que comparecer perante o juiz dos vivos e dos mortos. Ele se assentará no seu trono e julgará as nações. Os homens serão julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Eles serão julgados pelas suas palavras, eles serão julgados pelas suas obras, eles serão julgados pelas suas omissões, eles serão julgados pelos seus pensamentos. Eles, pelas obras, ninguém poderá ser justificado neste tribunal. Esse tribunal não tem barganha, esse tribunal não tem tráfico de influência, esse tribunal não tem um advogado que defenderá. Esse tribunal é o justo juiz que já vai dar a sentença final para todo homem pecador, para todo homem desobediente, para todo homem prevaricador, que será condenado e lançado no juízo. Por isso este livro será aberto, por isso outro livro será aberto, o livro da vida. Dois livros se abrirão, o livro do julgamento e o livro da vida. Para que é o livro da vida, pastor Emmanuel? Se alguém não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. Porém, aqueles que foram remidos do sangue do Cordeiro e cujos nomes estão escritos no livro da vida, estarão na posse do reino, desfrutarão das pinturas celestiais preparadas para eles desde a fundação do mundo. E ele dirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, aleluia, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porém, aqueles que foram remidos do sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida, automaticamente entrarão pelas portas da mansão celestiais. Você que está me escutando, glorificando a Deus e curtindo aí com essa palavra da segunda vinda de Cristo, aleluia, não haverá segunda chance, não haverá segunda chance, não haverá novas oportunidades. Depois que o noivo chegar, a porta será fechada, e quem não tiver azeite nas suas lâmpadas e não tiver trajando os vestimentos de justiça de Cristo, não terá acesso à sala do banquete. Eita glória, isso é forte, meu irmão. Eu faço questão de repetir: a porta será fechada,
e quem não tiver azeite nas suas lâmpadas, não tiver trajando as vestimentas de justiça de Cristo, não terá acesso à sala do banquete. Ele vai entrar e vai estar conosco na sala do banquete. Essa parábola é uma linguagem de figura para a igreja do Senhor. Jesus diz: um será levado e outro será deixado. Porque um gozará das belezas, das riquezas dos céus, e outro que ficou provará do juízo de Deus, da sentença, da ira, das taças derramadas sobre a terra. Glória a Deus. Não podemos desprezar as profecias, não podemos ser insensato e fechar os olhos ao que está acontecendo em nossa volta. As coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo. O Rei da Glória breve virá, Ele está voltando. Em breve a trompeta de Deus soará. Em breve o Senhor dos Senhores surgirá nas nuvens com grande poder e glória. Glória a Jesus. Acompanhado pelos santos, e por um séquito de anjos. Você já imaginou o que é um séquito de anjos? Milhares e milhares, miríades e miríades de anjos enfeitando o céu. Deixa eu descaracterizar uma heresia que está acontecendo aí nos Facebook. Uma imagem de Jesus Cristo nas nuvens, só Jesusinho lá, um Jesus solitário. Meu Jesus não vem solitário. Meu Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele vem assentado em um cavalo branco, e as miríades e miríades de anjo na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele então raptará a sua igreja da terra, e nós subiremos triunfante ao lado de Jesus. Tem miríades e miríades de anjos. Não é um anjo, não é dois, são milhares e milhares e milhares de anjos em volta de Jesus no dia do seu arrebatamento. Não engula a heresia, não engula essas coisas que estão colocando no Facebook. Isso não tem contexto bíblico, não é verdade. A profecia, Jesus disse que vai surgir muitos falsos cristos. Está surgindo e tem surgido em nossos dias. Veja bem, ele virá como ladrão. Ele virá como ladrão, irmã Abigail, irmã Zila. Ele virá como pastor Emmanuel. A segunda vinda de Cristo apanhará muitos de surpresas. Quem é crente, tem seu nome escrito no livro da vida, não esquece que Jesus vai voltar. Quem é crente nominal e pecador, esquece, vai administrar seus negócios, está casando, dando-se em casamento, festejando, não vai lembrar da volta de Jesus, não está esperando, mas a igreja estará esperando. É como se aqueles que estão despercebidos não têm azeite nas lamparinas. Jesus vai voltar e eles estão despreocupados, mas a igreja verdadeira está preocupada. Tem azeite para amanhã, tem luz para amanhã, vamos dormir, vamos acordar, vamos acender a lamparina, porque o noivo está chegando, ele vai bater na porta à meia-noite. Glória a Jesus. Agora é hora de se preparar. Agora é tempo oportuno de corrermos para Deus e nos rendermos ao seu Filho. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno para reconciliar-se com Deus. Devemos amar e pensar para apressar a vinda de Jesus Cristo, o dia do nosso Senhor Jesus. Precisamos saber que o evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações antes que venha o tempo do fim, e já chegou. Precisamos, como agentes do reino, viver preparado a todo instante, conclamando os homens a se arrependerem e deixem a prática do pecado e se reconciliem com Deus enquanto há tempo. Nossa oração deve ser a mesma dos apóstolos e de Jesus Cristo: Maranata,
Maranata, que quer dizer Maranata, pastor Emmanuel? Ora vem, Senhor Jesus, no grego. Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a história da Bíblia. Glória a Deus. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Jesus na Escritura, e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. Como é que o senhor sabe, pastor Emmanuel? Nós estudamos, em todo esse tempo estamos estudando escatologia bíblica, escrevendo sobre escatologia bíblica, ensinando na faculdade, para que as pessoas entendam destrinchar seus termos, tempos e momentos que vai chegar o tempo do fim. A segunda vinda de Cristo é este importante tema que eu quero e estou enfatizando a você, começando com o sermão profético de Jesus, registrado em Mateus capítulo de número 24, preparando de um modo introdutório, destacaremos 2 pontos. Primeiro ponto que eu quero falar para você: a admiração dos discípulos e a declaração de Jesus. Os discípulos ficaram admirados com a magnificência do templo, e Jesus lhe diz que dele não ficaria pedra sobre pedra, que não ficasse sobre a terra, que não fosse quebrada, destruída. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos até os fundamentos, 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito. Um general romano, Tito, devasta Jerusalém, queima seus templos, pega o ouro, pratas, os utensílios sagrados e leva para o Império Romano. Em segundo lugar, a profecia a respeito da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Cristo. Os discípulos perguntam quando isso se daria e que sinais haveria da sua vinda. Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda e a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Jesus prediz a iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo da grande tribulação do final dos tempos. Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, os estudiosos costumam dividir esses sinais por grupos distintos. Vamos considerar alguns. Por exemplo, em primeiro lugar, os sinais que mostram a graça. Este é o Evangelho do Reino, disse Jesus em Mateus 24:14. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunha de todas as nações, então virá o fim. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu para cumprir aqueles que procedem de toda a tribo, raça, povos e nações. Veja um Apocalipse capítulo de número 5, verso 9 diz: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, línguas, povos e nações. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a vinda de Jesus Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade para ser salva. Não há.
Você pode ser impactado com isso que eu estou falando. Não há uma promessa da parte de Cristo que todas as pessoas vão ser salvas no mundo para que Jesus possa vir buscar a sua igreja. Não. Este evangelho será um testemunho, viu? Que diz, aqui não há promessa de segunda oportunidade. A história da missão mostra que o evangelho tem se estendido de Oriente até o Ocidente. Podemos traçar o caminho desse avanço missionário como segue. Primeiro, fique atento. Em primeiro lugar, de Constantino, imperador romano, até Carlos Magno, outro imperador romano. De 313, Constantino, a Magno, a 800. As boas novas de salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do evangelho em muitos países da Ásia e África. Você vê o primeiro passo aqui, a perseguição contra a igreja de Cristo, para não ser difundido a palavra de Deus. Em segundo lugar, de 800 depois de Cristo a 1517, que chama de Carlos Magno até Lutero, o grande reformador do protestantismo, em 1517, a Noruega e a Islândia e a Groenlândia são evangelizadas. Os escravos da Europa Ocidental se convertem como um só corpo ao cristianismo, mas a perseguição ao cristianismo não para, é desenfreada, aumenta cada vez mais. Com a reforma do protestantismo veio a perseguição muito maior do imperialismo romano e do Vaticano. Aí entendemos aqui, queridos, em terceiro lugar, de 1517 até 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o Ocidente. Deus despertou uma igreja no mundo para fazer missões a nações, e o evangelho cresceu, expandiu-se através da Bíblia, de literaturas e tantos outros livros que nós podemos transmitir, dar e vender a outras pessoas. Em quarto lugar, em 1792 até o presente século, e no ano de 1792, que William Carey começa a missão moderna. Foi um grande missionário que revolucionou com o poder do fogo pentecostal pessoas curadas, pessoas salvas, pessoas batizadas. O mundo foi revolucionado por William Carey através do grande avivamento do Espírito Santo de Deus na terra, dizendo: a igreja continua de passos firmes, olhando para Jesus e aguardando a sua volta. Glória a Jesus. A evangelização dos povos é ainda uma tarefa inacabada. A evangelização dos povos é uma tarefa ainda inacabada. Por que, pastor Emmanuel? Atualmente os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia. A Bíblia tem sido traduzida para milhares de línguas e dialetos, e milhões delas são distribuídas. Missionários têm se levantado. Podemos apressar o dia da vinda de Cristo. Em segundo lugar, sinais que indicam oposição de Deus. Se levantaram opositores para impedir a caminhada da igreja, voando, crescendo assustadoramente. O cavaleiro do cavalo branco, conquistando, e veio para conquistar, é o Evangelho. O Evangelho, Cristo sentado no cavalo branco, trazendo a velocidade de evangelização nos mundos. Irmão Benaías Trajano, glória a Deus. Irmão Benaías Machado, que Deus abençoe. Glória a Jesus. 4 sinais indicam oposição a Deus. 4 sinais indicam a oposição ao crescimento da igreja. Primeiro,
Jesus fala categoricamente no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 9, 10, 21 e 22, que diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus está falando isso para nós, para crentes. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Está acontecendo em nossos dias, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus continua, versículo 22: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa da igreja, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É por causa da igreja, meu irmão. A igreja ainda não saiu daqui da terra, ela está sendo bombardeada pelo anticristo, pelo sistema do anticristo, pelos homens maus, mas está aqui na terra, fervorosa, fiel a Cristo. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda dor. Esse tempo é ilustrado como o tempo do cerco de Jerusalém, em que os judeus foram encurralados pelo exército romano e morreram pela espada. Esse tempo será abreviado por amor dos eleitos. Eleitos, aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja passará por esses momentos de turbulência na tribulação, e será tempo da angústia de Israel, de Jacó, a perseguição religiosa. Mateus capítulo 24 do livro no mesmo sermão de Jesus, verso 9 e 10, ele diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É um tempo de tribulação que nós estamos vivendo. Pessoas que não suportam mais as outras, pessoas que não respeitam, tá? No sermão profético de Cristo aqui, seremos perseguidos, seremos condenados à morte, vamos a juízo dos homens. Jesus foi ao juízo dos homens. Enquanto Jesus foi ao juízo dos homens, os homens condenaram Jesus e absolveram o ladrão Barrabás. Enquanto estivermos no juízo dos homens, os homens julgaram José, o justo, servo de Deus, filho de Jacó, foi para o cárcere, e a mulher de Potifar, aquela que sem caráter, sem personalidade ética e postura de mulher casada, foi absolvida com a fama de violada. Esse é o júri dos homens. Mas queridos, nós vamos ter que passar por esse júri, pastor Emmanuel. Aqui nós somos sujeitos a passar. O que estão fazendo para o crente que está no poder hoje, para os crentes que estão no poder? A perseguição tem estado presente em toda a história. Os judaizantes perseguiram o cristianismo. Os religiosos, os principais dos sacerdotes, os romanos e a intolerância romana também perseguiram o cristianismo. Os governos totalitários também perseguiram os cristãos. Os nazistas perseguiram os cristãos como uma ira diabólica, truculenta da parte de Hitler, matando mais de 6 milhões de judeus, caçando para que essa nação fosse dizimada. O consumismo, o comunismo tem também perseguido muito a igreja no século XIX, e o islamismo e as religiões extremistas. No século XX tivemos o maior número de mártires da história. Essa grande tribulação descreve o mesmo período de apostasia. Vem junto. Olha aqui, apostasia na Bíblia.
A Bíblia diz que apostasia significa abandono da verdade de Deus. Abandono da verdade de Deus. Apostasia é negar verdades fundamentais da Bíblia. O apóstata passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia, ou então rejeita a Bíblia completamente. Existe uma nova teoria chamada gnosticismo que está revivendo no mundo, que são dos pagãos, que estão aplicando uma teoria de que a Terra não é esférica, a Terra não tem movimento, que a Terra é quadrada, que a Terra não tem gravidade, que a Lua não é sólida e que o Sol também não é obra das mãos de Deus. Isso é paganismo. E que o nome de Jesus é porco. Isso é uma blasfêmia de Satanás. Categoricamente eu quero dizer a você esta noite que eu espero Jesus, esse mesmo Jesus que eu digo ao demônio sai em nome de Jesus, e ele sai. Esse mesmo Jesus que eu digo seja curado, e a pessoa em nome de Jesus, e a pessoa é curada. É esse Jesus que eu sirvo, o Messias que veio do céu, gerado por obra e graça do Espírito Santo. E Paulo diz que grande é o mistério da piedade, da encarnação do Verbo. Ele veio, encarnou-se por obra e graça do Espírito Santo, tomando forma de homem, não forma humana pecadora, mas uma forma humana santa. Glória a Deus, 100% homem, 100% Deus, e para a glória de Deus o Pai. A manifestação do homem da iniquidade chegará também. Já que a apostasia chegou, aí no meio da apostasia, no meio da tribulação, vem quem? O homem do pecado. Manifestação do homem do pecado. O homem do pecado é denominado os nomes como besta, homem iníquo, homem do pecado e anticristo. O homem iníquo é aquele que não respeita leis, aquele que não segue lei, aquele que burla as leis. Tem muitas pessoas iníquas com o espírito do anticristo nos congressos nacionais, no Senado, no meio dos deputados federais, na mídia, no meio dos ministros. Está cheio de homens iníquos. Deus naquele dia fará sentar no banco, Jesus será o juiz, a igreja será seus testemunhas, e vai julgar essas pessoas e vai condenar para a glória de Deus o Pai. Aleluia. Pouco tempo resta para Satanás. Esse é um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. Um grande número de dispensacionalistas acreditam que o arrebatamento será em um arrebatamento secreto da igreja antes do período da grande tribulação. Porém, todas as demais correntes escatológicas, os pré-milenarismo histórico e o pós-milenarismo e o milenarismo, discordam dessas interpretações. As evidências bíblicas parecem favorecer a tese de que a igreja de Cristo enfrentará a grande tribulação. Como o Senhor afirma categoricamente essas verdades? Como a milenarista, estou convencido de que a segunda vinda de Cristo se dará no último dia, e então será a consumação da história. Será a consumação da história. A apostasia do capítulo 24 de Mateus, glória a Jesus, versículos 4, 5, diz assim: Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se então alguém lhes disser, vem aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristãos, falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que
para, se possível, enganar até os eleitos, que é a igreja do Senhor. Ele volta a dizer aqui os eleitos. Vejam que Jesus ainda continua, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Veja bem que Jesus explicitamente deixa avisada a igreja para essas realidades ímpar e singular. O significativo, primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda, tinha sido o surgimento dos falsos profetas, dos falsos messias. Falsos messias surgiriam. Você já conhece algum por aí? Tem um, parece que mora na Argentina, tem outros que moram na Etiópia, outros que moram na África, outros que estão espalhados por aí, estão na França. Então veja bem, Cristo declarou que o falso cristianismo vai marcar a história dos últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, que agora eu frisei a vocês. Que é isso, pastor Emmanuel? De um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho nesses dias. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira. Pessoas que acreditavam na Bíblia e em Cristo, nas profecias, vão parar de acreditar. Por quê, pastor Emmanuel? Novas seitas vêm aí, o engano religioso vai ser tão alta que as novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas, novas multiplicação se multiplicarão na terra. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres. Vivemos hoje, por exemplo, a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano, com toda a sua distorção doutrinária, também tem cerca de 1 bilhão de seguidores. O espiritismo, kardecistas e os cultos afros proliferam-se. As grandes religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, mantém milhões de pessoas num berço da cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande forças. Os desvios teológicos são graves. O liberalismo, o misticismo, o sincretismo religioso, os grandes seminários que formaram vibrantes teólogos e pregadores, os missionários hoje estão vendidos aos liberais. Mas a igreja histórica, já se renderam ao liberalismo. Muitas igrejas históricas se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, há igrejas mortas na Europa, há igrejas mortas na América, e há igrejas mortas no Brasil, vítimas do liberalismo. Não tem mais batismo no Espírito Santo, nem conversão. A pessoa passa a frequentar, não aceita Jesus. A pessoa aprende a estar ali, balançando o corpo, dançando e pulando. Não é mais o Espírito Santo que o batiza, é o liberalismo. Movido pelo liberalismo, alguns pregadores tornam-se céticos. Alguns deles chegam ao ponto de negarem a ressurreição, dizendo que os milagres são mitos. O misticismo está tomando conta das igrejas. A verdade é distorcida. A igreja está transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho um produto de consumo, e os crentes em consumidores fanáticos. A depravação moral são sinais da vinda de Jesus.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, disse Jesus no sermão 24, versículo 12. A iniquidade se multiplicará e o amor se esfriará. Glória a Jesus. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem baliza morais, sem norteio ético. Haverá a desintegração da família, a falência da instituição, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice da infidelidade conjugal é alarmante, meu irmão Rolimar. É alarmante o índice de divórcio, de separação, de infidelidade. O divórcio chega em alguns países 50%, no Brasil chega até 70% o índice de divórcio. O homossexualismo é aplaudido e incentivado pelas pessoas e algumas autoridades. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa, riquíssima na internet. O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes. A corrupção moral está presente nos plenários, está presente nos tribunais, está presente nos congressos, está presente no meio das autoridades, que é a nata da nação. São corruptos, mentirosos, ímpios, sem respeito à lei. Corrupção política e religiosa é alarmante. O segredo está sendo vendido. O segredo está sendo vendido. O covil dos salteadores está instalado em muitos templos religiosos. O covil dos salteadores estão em todos os estados. A depravação moral pode ser vista na revolução sexual, homossexualismo, infidelidade, falta de freios morais, na rendição às drogas, as juventudes já furtada por atoleiros químicos, na dissolução da família, divórcios, cônjuges, dos filhos, da violência urbana. As cidades tornaram-se o campo da barbárie, na solidão, o século da comunicação, da rapidez, dos transportes. As pessoas estão morrendo de solidão nas janelas virtuais do mundo da internet. Falam com muita gente, mas são solitários. O anticristo, capítulo 24 de Mateus, do Sermão da Montanha de Jesus, verso 15, ele diz assim: assim como vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O sacrilégio desolador de quem fala o Daniel aponta inicialmente para Antíoco Epífano, no século II a.C., e depois as legiões romanas que invadiram Jerusalém em 70 depois de Cristo para fincar a imagem do imperador dentro do templo. Eles são um símbolo e um tipo de anticristo que virá no tempo do fim. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se oferece a Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Você pensa que a igreja não vai ser perseguida? E essa guerra da pandemia do Covid-19 não é uma perseguição diabólica contra o povo de Deus, que está ligado ao poder espiritual, sobrenatural? Você pensa que não é? O crente ore a Deus, jejue a Deus, repreenda esse espírito diabólico que está detendo pastores, crentes, de orar, de ler a Bíblia, de pregar a palavra de Deus. Eu me levanto como profeta escatológico dos últimos tempos. É hora de falar que Jesus está voltando, o anticristo vai se manifestar, e essa pandemia é uma artimanha diabólica que nós não podemos hesitar. Ela vai perseguir, controlar, matar,
muitos crentes serão mortos e selarão o seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido democrático, nem um partido comunista, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É um homem sem lei, uma espécie de encarnação do diabo, que vai agir na força e do poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia. Nós estamos vivendo em tempo de apostasia. O avivamento começou na Europa, saiu da Europa, foi para os Estados Unidos. Na Europa hoje, o formalismo, liberalismo, sincretismo, homossexualismo predominou. Nos Estados Unidos também acabou. As igrejas esfriaram. O grande pentecostalismo que tinha lá acabou. Veio para o nosso continente. Chegando no nosso continente, no ocidente, ele também foi no início muito grande. Hoje as igrejas no Brasil estão fragmentadas pelo sincretismo religioso, pelas anedotas, pelas pregações heréticas, pelas promessas, fazendo da igreja um supermercado, do púlpito, do balcão para vender óleo ungido, oração ungida, sal ungido, pano ungido, toalha ungida, água ungida. Isso é uma heresia, e já tem alguém até que toma o chá do cabelo de dentro da Bíblia. Isso é uma heresia, é a apostasia. Deixaram de acreditar no nome de Jesus, deixaram de acreditar naquele que é poderoso, que fez todas as coisas, para acreditar num fio de cabelo, num pedaço de sal, naquilo que é obra das mãos de Deus. Vá ler a Bíblia. Olha aqui, o anticristo governará com mão de ferro. O anticristo governará com mãos de ferro, perseguirá cruelmente os santos de Deus, vai blasfemar contra Deus. No entanto, no auge do seu poder, Cristo virá em glória e matará a ele com o sopro de sua boca. Ele será quebrado sem forças humanas. Nossa batalha final vai dar-se no Armagedon. A única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, Paulo escreve que em breve o Deus de vitória esmagará Satanás debaixo de nossos pés. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai destronar esses poderes do mal para a glória de Deus o Pai. É o dia da nossa vitória. É o dia da nossa vitória. Em terceiro lugar, sinais que indicam juízo de Deus. Três sinais que mostram